Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda semana do PET Facilita. Hoje começamos a segunda parte do conteúdo de contabilidade geral. Nessa segunda parte nós veremos dois conceitos principais. O primeiro é de escrituração e o segundo é de demonstrações contábeis. O que seria a escrituração? A escrituração ela é o registro dos fatos contábeis, é uma técnica contábil em que os fatos são registrados. E essa técnica ela tem alguns processos. O primeiro é a comprovação do processo contábil. Essa comprovação se dá em alguns passos. O primeiro, quando ocorre um fato na empresa, esses fatos devem ser registrados no livro diário. O livro diário é o livro onde os fatos contábeis são registrados em ordem cronológica em que acontece na empresa. Depois de que esses fatos são registrados no livro diário, é necessário fazer a transcrição para o livro razão. Já o livro razão, ele é um livro parecido com o livro diário, mas ele é organizado por contas. Então ele é também organizado por ordem cronológica, mas ele é separado por contas, grupo de contas. E depois disso é necessário fazer a elaboração do balancete. O balancete, ele é a verificação se o método das partidas dobradas está sendo realizado. Ele vai a soma dos créditos dos saldos devedores deve ser igual à soma dos saldos credores. O quarto passo é a elaboração dos relatórios básicos. Então, a partir desses passos, é possível ter informações para elaborar relatórios básicos, como DRE e balanço patrimonial. Então, o lançamento contábil ele é o registro de fatos contábeis representado pelas partidas dobradas, como eu já mencionei no vídeo anterior. A partida devedora representa a aplicação do recurso e a partida credora a origem. Então é sempre bom a gente lembrar disso. A partida credora representa a origem e a partida devedora representa a aplicação. E isso é o que acontece na escrituração, o lançamento contábil. Primeiro passo para o registrar os fatos. E aqui a gente tem um exemplo de uma aplicação de lançamento. Nós temos aqui um fato contábil, que é o depósito em dinheiro efetuado em conta corrente, no valor de R$ 20.000. Então, qual é o primeiro passo para a gente fazer o lançamento? É identificar as contas envolvidas no fato. Então, as duas contas envolvidas são a conta caixa, que é o valor em dinheiro, e a conta bancos, que é o valor em depósitos. O segundo passo é identificar a natureza, ou seja, o grupo, a qual pertence as contas, se elas são do ativo, se elas são do passivo, ou se elas são conta de receita ou conta de despesa. Aqui nós temos a conta caixa e a conta bancos, que as duas são contas do ativo. O terceiro passo é identificar o que o fato provoca sobre o saldo das contas. O saldo caixa, no caso, irá diminuir e o saldo bancos irá aumentar. O quarto passo é efetuar o lançamento contábil a partir do método das partidas dobradas. Então, é fazer a efetuação do débito e do crédito. Como eu mencionei, o débito é a aplicação do recurso, ou seja, quem recebe o recurso, e o crédito, a origem do recurso, quem paga. Então, é debitado bancos e creditado caixa, que é aplicado nos bancos. Depois disso, é necessário fazer o balancete de verificação. Então, o balancete ele é elaborado com base nos saldos de todas as contas do razão, dos razonetes. O que são os razonetes? Os razonetes são a representação gráfica das contas, ou seja, aquela conta em T, onde são representados os créditos e débitos das contas. Nele, no balancete, a soma dos saldos credores deve ser igual à soma dos saldos devedores. Então, sempre o resultado do balancete deve ser zero, que é a soma, ou seja, o saldo devedor mais menos o saldo credor. E aqui a gente tem um exemplo de a gente montar um balancete. Temos aqui alguns fatos contábeis e a gente vai
mencionando eles ao decorrer. Primeiro fato, a constituição de capital inicial em dinheiro no valor de R$ 8.000. Depois, a compra de um terreno à vista no valor de R$ 3.000 para construir a sede da empresa. Terceiro, venda da metade do terreno pelo preço de custo e a prazo. Quarto, compra a prazo de material para a construção do prédio da empresa da companhia X por 3.800. Quinto, recebimento de R$ 1.000 relativos à venda do terreno em 10/1. O sexto, pagamento de 2.500 à companhia X pela compra efetuada em 15/1. Compra de veículo sendo 40% à vista e o restante a prazo. E o pagamento de despesas administrativas no valor de R$ 500. E despesas de salários no valor de R$ 600 que será pago futuramente. Então aqui nós debitamos a conta caixa, que vai ser a aplicação do recurso na formação do capital. Então vai creditar a conta capital porque ela é uma conta do passivo. Da conta capital ela aumenta pelo crédito. Depois vocês podem voltar e verificar cada fato. Aqui nós temos o débito do terreno em R$ 3.000 e o crédito do caixa. Ou seja, a aplicação vai ser a compra do terreno, vai sair dinheiro do caixa e vai entrar na conta terrenos. Depois, a venda do terreno pela metade do preço, ou seja, 3.000, nós vamos vender aqui por 1.500. Então vai ser debitado a conta títulos a receber, vai ser aplicado nessa conta e vai sair da conta terrenos 1.500. Depois a compra de material no almoxarifado vai ser debitado almoxarifado em 3.800. Então vai entrar 3.800 nessa conta almoxarifado e vai ser creditado a conta títulos a pagar, porque é a conta do passivo, então ela aumenta pelo crédito. E depois vai ser debitada a conta caixa em R$ 1.000 e creditada a conta título a receber, no caso no recebimento dos R$ 1.000. E aqui nós temos no sexto fato, títulos a pagar no valor de 2.500 e creditado a conta caixa no valor de 2.500 também. Então sempre observa que o valor do crédito deve ser igual ao valor do débito. No sétimo fato, nós temos débito de veículo de R$ 1.000, porque ele foi comprado 40% à vista, no caso 400, e vai ser creditado títulos a pagar, que é 600 a prazo. Então a soma dos créditos deve ser igual a débito. E aqui nós temos despesas administrativas, R$ 500, que vai ser debitado, e a conta caixa que vai ser creditada. Vai sair do valor do caixa, R$ 500. E depois a despesa de salário, no valor de R$ 600, vai ser creditado salários a pagar no valor de R$ 600. E aqui nós temos os razonetes que vocês podem verificar cada um, que nós temos o fato ao que se refere. Então é debitado aqui a conta caixa, e aqui é creditado a conta capital. Aqui nós temos creditado os R$ 3.000 na conta caixa, sai R$ 3.000 e vai ser aplicado em R$ 3.000 no terreno. Depois nós temos título a receber, vai ser debitado em 1.500 e depois 1.500 do terreno vai ser creditado. E nós temos o quarto fato, o almoxarifado R$ 3.800 foi debitado e no caso foi comprado a prazo, então foi creditado 3.800. No quinto fato,
nós temos um débito no caixa, entrou R$ 1.000 e foi creditado R$ 1.000 na conta títulos a receber. O sexto fato, nós temos um crédito de 2.500, saiu 2.500 do caixa e foi debitado aliás, o 2.500 foi creditado na conta caixa. 2.500 foi creditado na conta caixa e foi debitado na conta títulos a pagar. E aqui nós temos o 400 que foi creditado, saiu 400 na conta caixa e foi debitado em veículos. E na oitavo fato foi creditado a conta caixa, R$ 500, foi debitado em despesas de salários. E no nono fato foi debitado R$ 600 de despesas de salários e foi creditado salários a pagar. E no caso aqui nós temos o saldo final. No caso, títulos a pagar, as contas do ativo tem saldo devedor e as contas do passivo tem saldo credor. Então, a sua conta do ativo, saldo devedor, ou seja, saldo devedor e conta do passivo, saldo credor. E depois nós reunimos todos os saldos devedores, os saldos finais, somente os saldos, somamos eles, dá 10.500, e depois nós somamos somente os saldos credores, que também dá 10.500. Quando nós fazemos aqui a soma da diferença, o valor é zero. Então está correto. Depois que a gente realiza o lançamento, né, dos dados, dos fatos e apura o balancete, a gente tem que realizar a metodologia para o cálculo de custo e depois o cálculo de custo de mercadorias vendidas e depois a apuração do resultado, que são as contas de receita e despesa. Primeiro, como a gente faz a apuração desse custo? A gente vai transferir para a conta do CMV, a conta de custo de mercadorias vendidas, o valor do estoque inicial das compras de estoque final. Então, a fórmula do CMV é a soma do estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, aqui, mesmo que nós tenhamos vários fatos, nós vamos separar aqui somente os relacionados ao estoque inicial, a compras e ao valor do inventário final. Então, aqui, esses três primeiros aqui se referem ao CMV e esses aqui se referem às contas de resultado. Então, supondo que temos vários fatos e dentre esses fatos tenhamos esses três. Então, nós vamos separar somente esses três. A compra do período anterior, no caso, é o estoque inicial do próximo período. O estoque final do período anterior é o estoque inicial do próximo período. Então, como a gente vai calcular o CMV? A gente vai transferir a compra de mercadorias e o estoque inicial para a conta do CMV. A gente vai acreditar que é a origem do recurso, vai aplicar no CMV. E depois a gente vai transferir, a gente vai debitar a conta estoque final e vai creditar a conta do CMV, que é 750 valor. E aí, quando a gente apurar no Razonate, a gente vai ter esse valor. A soma desses dois, 1.300 mais 800, 1.100, o débito, e o crédito, 750. No caso, o valor vai ser 350, o valor do CMV, custo de mercadoria vendida. O outro passo é a apuração do resultado. Ou seja, a apuração do resultado é o encerramento de todas as contas de receitas e despesas. Então, depois de que a gente separa de todos os fatos as contas do CMV, a gente vai separar somente depois as contas de receita e despesa. No caso daquele exemplo, nós temos
as vendas de 200. Então, é uma receita de vendas. A gente vai creditar a conta de resultado, que é uma conta transitória, e vai debitar vendas. Depois a gente vai creditar o CMV, que também é conta de resultado, e vai debitar a conta de resultado. E depois a gente vai creditar despesas gerais e despesas de salário e vai transferir para a conta de resultado, que no caso é 350, a soma dos dois. 250 mais 100. Então, CMV mais a soma dos dois, CMV mais essa soma aqui, e a gente vai acreditar os 200. No caso, vai dar o resultado de R$ 500. Como ela ficou do lado devedor, isso aqui é um prejuízo. O resultado é um prejuízo. Do lado credor seria um lucro, porque ela diminui o passivo. Então, depois que a gente apurar então, fazer o lançamento, depois que a gente fazer o balancete, apurar o custo de mercadorias e depois que a gente apurar o resultado, a gente vai transferir o resultado para a conta lucro ou para a conta prejuízo. Então, a gente vai debitar a conta prejuízo em 500 e vai acreditar a conta resultado em 500. Então, a gente vai encerrar aquela conta resultado transferindo para a conta prejuízo. Então, prejuízo, saldo devedor. E depois de feito isso, a gente vai poder ter dados suficientes para elaborar as demonstrações contábeis. Dentro das demonstrações contábeis, nós temos duas que são muito importantes, que é o balanço patrimonial, que ele representa a estática patrimonial, como está o exercício de empresa durante a representação da movimentação da empresa durante um exercício, durante um ano, durante uma gestão. E aqui nós temos alguns dados desse balanço patrimonial. Nós temos o ativo, que representa os bens e os direitos da empresa, e nós temos os passivos, que representam as obrigações. O lado ativo tem saldo devedor, e o lado passivo tem saldo credor. Por que esses nomes? Por conta da teoria personalista das contas. As contas são vistas como pessoas, então as contas do ativo elas devem à empresa e as contas do passivo elas têm um crédito, a empresa tem uma obrigação para com elas. Então nós temos aqui o ativo circulante, que representa os bens realizáveis em um exercício, que geralmente é 12 meses. O ativo não circulante, que é o que passa disso. E o passivo circulante, que é os bens realizáveis em 12 meses, e o passivo não circulante. E nós temos aqui algumas contas que pertencem ao circulante, como caixa, bancos, duplicados a receber, estoques, despesas antecipadas. Já no ativo, nós temos também o não circulante, o ativo realizável a longo prazo. Nós também temos os investimentos, o imobilizável e os intangíveis. Os imobilizáveis nós temos imóveis em uso, veículos, móveis e utensílios. E nos intangíveis nós temos softwares, marcas e patentes. E aqui nós temos o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo. O patrimônio líquido é o que realmente a empresa tem. Então, como é montado o balanço patrimonial? São tirados os saldos do balancete e são colocados aqui no final das contas. Depois nós temos a demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício representa já uma dinamicidade das contas. Então, ela representa as contas de receita e as contas de despesa. Então, somente são considerados esses tipos de conta. Então, primeiramente, o primeiro fator são as receitas de vendas. Depois, são tiradas as deduções das vendas. Então, o resultado são as vendas líquidas.
Depois nós temos o CMV, que é tirado o CMV. Depois disso, nós apurado o lucro ou prejuízo bruto. Depois disso, são tiradas as despesas operacionais. No final, nós teremos o lucro ou o prejuízo líquido. Então, existem fórmulas mais completas da DRE, mas essa é a forma mais básica e simples de se fazer uma DRE. Então, aqui nós encerramos a segunda parte. Eu espero vocês no próximo vídeo.